Sabemos que Judas Iscariotes é conhecido nas Escrituras Sagradas como o traidor de Cristo, pois ele mesmo sendo amigo e discípulo de Jesus, Judas o entregou para ser morto em troca de 30 moedas de prata. O grande dilema teológico que os teólogos entram é: Judas teve escolha ou foi predestinado a trair Jesus? As duas visões que serão apresentadas se remetem ou ao livre-arbítrio de Judas ou à predestinação de Judas Iscariotes. A primeira visão será apresentada pelo pastor Marcos Granconato, que afirma que Judas foi predestinado por Deus para trair o Messias. Já a segunda visão será apresentada pelo pastor Leandro Quadros, que afirma que Judas teve escolha em trair o Messias. Vejamos então a primeira opinião teológica com o pastor Marcos Granconato. Acompanhe. Eu vou defender a soberania de Deus, os decretos de Deus sobre a vida dos indivíduos. Eu creio que o Senhor, Ele é soberano na administração da sua graça salvadora, e o modo como Ele administra essa graça salvadora permanece um mistério para nós. É por isso que essa pergunta que foi levantada, ela é tão intrigante e ela mexe tanto com as emoções, porque nós temos algumas inclinações próprias do nosso raciocínio que imediatamente levantam objeções à questão de uma predestinação de Judas, por exemplo, para atrair Jesus. Porque isso, dentro da nossa lógica limitada, humana, nossa lógica de 1 mais 1 é igual a 2, dentro disso nós entendemos que se Deus agiu assim, se Deus predestinou Judas para ser o traidor, ou qualquer outra forma de predestinação, então a liberdade humana desaparece, e com a liberdade humana desaparece a responsabilidade humana. Ninguém é culpado de nada, porque Deus predestinou essas coisas, e ninguém pode se aproximar de Deus e dizer: olha, como é que o Senhor pode me condenar? Se o Senhor mesmo escreveu a história de antemão, e eu sou apenas alguém que está cumprindo os seus decretos. Então, dentro da nossa lógica de 1 mais 1 igual a 2, essa lógica rasa, superficial, humana, meramente natural, nós não conseguimos ajustar a verdade teológica a essa lógica natural. Por isso, nós precisamos não da lógica racional, não do raciocínio humano, nós precisamos da revelação. Quando a razão não encontra mais respostas, quando a razão se vê limitada e não consegue caminhar mais, então nós recorremos à revelação. E quando nós nos aproximamos da revelação, nós nos deparamos com coisas que contrariam a lógica humana. E nós descobrimos que o Senhor, Ele é sim aquele que decreta toda a história das nações, das instituições, toda a história humana e também de indivíduos. E isso, curiosamente, por mais que pareça contraditório para nós, isso a Sagrada Escritura afirma, e sem anular a responsabilidade das pessoas que são objetos do decreto estabelecido. Você fala, mas como é que pode isso? A Bíblia não está nem aí para explicar. Ela não explica. A Bíblia diz o seguinte, veja por exemplo o que está escrito em Lucas 22, 21 e 22. Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem vai, conforme tudo o que acerca dele está escrito. Isso é decreto. Tudo que estava decretado e escrito e registrado, inclusive sobre Judas, vai acontecer. Então isso é decreto, isso é soberania divina. Isso é o que está além da nossa compreensão. A mente de Deus é inescrutável. Seus propósitos e decretos são difíceis de nós mergulharmos e compreendermos e traçarmos os contornos deles. Mas olha como continua o texto. O Filho do Homem vai, conforme tudo que acerca dele está escrito
soberania divina. Aí ele prossegue, mas ai daquele por meio de quem ele vai. Ai daquele que o trai. Aí você fala, mas como? Aí você tem a responsabilidade humana. Agora, como eu harmonizo? Não tinha que ter um versículo entre o 21 e o 22, explicando essa relação? Decreto divino no 21, responsabilidade humana no 22. Não tinha que ter um versículo explicando o nexo entre os dois? Eu sinto falta desse versículo, mas quando eu olho entre o versículo 20 e 22, eu só vejo espaço em branco entre os dois. Não tem nada explicando. E a Bíblia deixa assim. Ela deixa assim para quê? Para que nós aprendamos que a mente do Senhor e os seus desígnios estão além da nossa compreensão. Os meus pensamentos, ele diz, estão acima dos vossos pensamentos. Eu não posso ser avaliado, eu não posso ser julgado, e as minhas ações não podem ser interpretadas, diz o Senhor, a partir do raciocínio de vocês, porque a minha mente está muito acima da de vocês. Tente explicar a Trindade na base do 1 mais 1. Da nossa lógica. Eu vejo lá Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Mas a Bíblia diz que há um só Deus. Mas diz que os 3 são Deus. Eu não consigo aplicar a lógica humana, a simples matemática de 1 mais 1 mais 1. Eu não consigo aplicar para entender uma doutrina bíblica. Então tem que recorrer à revelação. E é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Judas foi sim um instrumento de Deus escolhido por ele para realizar esse papel terrível. E ao mesmo tempo fala que ele é culpado e ai dele por ter traído Jesus. As duas coisas é dita na Bíblia. Acabamos de ouvir a opinião do pastor Marcos Granconato, que afirma que Judas Iscariotes foi predestinado por Deus. Agora ouviremos a opinião do pastor Leandro Quadros, que afirma que Judas teve a escolha de trair o Messias. Acompanhe. Em primeiro lugar, amigo telespectador e ouvinte, o fato de Deus predizer que Cristo seria traído, isso não significa que Deus predeterminou que assim o seria. Você já pensou que triste? Deus gera no ventre de uma mãe um bebezinho, tão lindo, mas Deus já tinha um propósito. Olha, esse bebezinho que eu estou gerando no futuro, eu quero que ele traia Jesus. Ou seja, uma coisa absurda, não tem nada a ver com o caráter de Deus. Deus, quando prevê algo, isso não significa que a onisciência dele é causativa. Ele previu que Judas trairia Jesus porque ele conhece o transcorrer da história. Agora, a onisciência dele não causou a traição de Judas. Então, esse é um ponto importante termos em mente. Segundo, Judas poderia ter se arrependido? Eu não tenho dúvidas de que sim. Eu queria mostrar aqui para você uma ocasião interessante em que Judas estava presente. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, você percebe dos versos 18 ao 30 que Judas estava fazendo parte da Santa Ceia. Se ele fosse um indivíduo que estivesse realmente destinado a se perder, com certeza o Espírito Santo não teria tocado o coração dele para ele participar da Santa Ceia. Aí você pergunta, mas e se ele se arrepende, como que a profecia se cumpriria? Infelizmente, ele não iria se arrepender. Deus investiu nele até o final, mesmo sabendo da decisão dele, porque Deus é onipotente. Deus pode mudar o curso da história. Deus poderia, mesmo que Judas tivesse traído a Jesus, Deus poderia ajudar Judas, após isso, a se arrepender do seu erro, como aconteceu com Pedro. Sim. Não é, Tito? Pedro traiu a Jesus 3 vezes. Só que a diferença é que Pedro permitiu que o Espírito Santo colocasse o arrependimento nele. Judas não. Judas deixou só que o remorso tomasse conta e não o verdadeiro arrependimento. Então, não entendamos, queridos, a onisciência de Deus como a responsável pela traição de Judas. O Senhor é misericordioso.
Ezequiel 18:32 diz que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio e que o prazer de Deus é que o ímpio se converta. Então, com certeza, Deus sentiria muito prazer se, apesar da traição de Judas, Judas viesse a se converter, não é? Ok. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Judas teve escolha ou foi predestinado a trair Jesus? Deixe nos comentários as suas opiniões. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.